Espero que todos estejam bem. Aqui é Alexandre Nascimento da Education for Dentist. E aí a gente vai aqui hoje discutir a seguinte questão. Coca-Cola influencia no clareamento? Essa é uma questão importante. Roda a vinheta, Gabriel. Bem, quando a gente pensa em um sorriso nota 10, vamos dizer assim, de 2 a 120 dias, para a gente conseguir esse sorriso, a gente imagina o quê? Que uma das etapas importantes é o clareamento. Isso mesmo, né? Clareamento. Muitas vezes nós temos que executar no nosso paciente. Mas uma das questões que aparece é que o paciente pensa assim, olha, eu gosto de tomar Coca-Cola. Será que eu posso tomar Coca-Cola durante o clareamento? Esse é um questionamento que o nosso paciente muitas vezes faz. E outro questionamento, dói? Será que vai doer eu tomando Coca-Cola? Como é que isso fica? Bem, para responder essas questões é que a gente vai abordar esse artigo aqui agora, que é um aspecto extremamente importante. E aí, esse artigo, basicamente, ele fala o quê? De exposição à Coca-Cola durante o clareamento. E por que esse artigo para responder essa questão? Primeiro, por um grupo de brasileiros, amigos, Alessandro Logécio, Alessandra Reis, sua esposa, e um grupo de pesquisadores que dão uma contribuição muito grande na área de clareamento no mundo. E eles vêm justamente para resolver essas questões. E aí, o artigo que vocês vão ver é justamente esse artigo aqui, que vocês podem observar, tá? O efeito da exposição a um refrigerante, ou seja, a base de cola, no caso Coca-Cola, e o efeito em relação à efetividade do clareamento e a sensibilidade dentária. E é isso que a gente vai ver aqui. As perguntas que precisam ser respondidas e que esse artigo se propõe a responder são quais? Primeiro, como o título já dá uma pista, né? A Coca-Cola atrapalha no clareamento? Essa é a primeira questão. A segunda questão, a sensibilidade aumenta com o uso da Coca-Cola? Ou seja, mais pacientes vão ter sensibilidades do que outros pacientes que não usam Coca-Cola? Segunda questão. E a terceira questão, será que quem usa a Coca-Cola, está exposto à Coca-Cola, ou seja, ingere a Coca-Cola, tem uma sensibilidade maior, ou seja, a intensidade da sensibilidade é maior do que os pacientes que não fazem uso da Coca-Cola? E essas são questões importantes que esse artigo aqui deseja e pretende responder. Para isso, a gente vai ter que discutir um pouquinho da metodologia. 50 pacientes se propuseram a fazer parte dessa pesquisa, ou seja, tinha lá um aviso, precisamos de pacientes para clareamento e que tomem Coca-Cola, que gostem de Coca-Cola. Apareceram 58 pacientes, 44 entraram na pesquisa. E o que é que precisavam, o que é que esses 44 pacientes tinham que eram primordiais? Existe uma lista, ou seja, critério de inclusão e o critério de exclusão, mas as questões principais que vale a pena serem apontadas aqui agora. Primeiro, incisivos centrais mais escuros do que a cor A2 na escala Vita clássica. Primeira questão. Segunda, não tem restaurações nos dentes anteriores, no caso especialmente aqui na face vestibular dos dentes anteriores, né, superiores. O terceiro critério era o quê? Não terem sensibilidade. Existiam outros, mas esses eram os que a gente pode apontar como os principais. E aí, desses 44, foram divididos em 22 para o grupo controle e 22 para o grupo experimental. Obviamente, o que era o grupo experimental? Aqueles que iriam ficar expostos à Coca-Cola. E como é que eles eram expostos à Coca-Cola? Basicamente, o que é que acontece? Eles fariam 4 bochechos de 30 segundos, 4 vezes ao dia. E qual seria esse horário? 8 horas, meio-dia, às 16 horas e às 20 horas. E essa exposição ocorria concomitante ao clareamento no consultório, que basicamente foram feitas 2 sessões, com intervalo de 7 dias entre as 2 sessões, e que nessas sessões era aplicado o Whiteness HP Automix 35. E essa aplicação de um excelente clareador, inclusive. Agora, vai minha opinião pessoal. Eu, na minha prática clínica, quais os 2 fabricantes que eu uso de clareadores? Os da FGM, uma linha fantástica de agentes clareadores, e o da Ultradent, uma linha fantástica também de clareadores. São os que eu uso e são os que eu recomendo, tá? Então, fecha o parênteses e vamos
continuar aqui a nossa exposição da tomada de decisão, ou critério que a gente usa para tomar essa decisão em relação à exposição à Coca-Cola e o clareamento. O que é que a gente pode pensar aqui agora? Como foi avaliada essa cor? Essa cor foi avaliada pela escala Vita clássica que foi utilizada, e essa escala Vita clássica foi arrumada de acordo com a sequência do valor, ou seja, da luminosidade, que é interessante vocês darem uma pausa, notarem a sequência de valor, ou seja, a escala arrumada pelo valor, ou seja, da luminosidade maior para a luminosidade menor, ou seja, do branco para um cinza escuro ou quase preto, melhor dizendo, né? Que seria uma escala de cinza. E aí também se usou a escala Vita para dentes clareados e se usou também o espectrofotômetro, olhando obviamente aquela questão da CIELAB, né? Que é aquela questão de um critério para percepção, um registro inicial no espectrofotômetro e um registro final no espectrofotômetro, e ver a diferença entre o inicial e o final, basicamente, certo? E aí o que é que eles fizeram? Isso em relação à avaliação da cor. E qual foi o resultado? O resultado vocês podem observar que a Coca-Cola não fez diferença quanto à cor. Significa dizer que a exposição à Coca-Cola não influenciou no clareamento, ou seja, não influenciou negativamente nem positivamente no clareamento. Então essa é uma questão importante nesse processo. Ou seja, quando o paciente diz assim pra gente, doutor, eu vou poder tomar Coca-Cola? Em relação ao clareamento, ou seja, se vai influenciar negativamente ou positivamente, não, você vai poder tomar Coca-Cola. Isso é uma questão legal de se dizer, né? Por outro lado, aí vai-se a avaliação da sensibilidade. E foram usadas aqui duas escalas. Uma das escalas ela veio de 0 a 4. E essa escala de 0 a 4 ia nenhuma sensibilidade a uma sensibilidade que era o grau 4, grave, né? Ou seja, intensa. E a outra escala, a escala da dor, era uma escala de 0 a 10, como se fosse uma régua de 10 centímetros, 0 nenhuma sensibilidade, 10 a pior dor que você pudesse sentir. E aí o paciente ia marcando de acordo com o momento da avaliação. O que era esse momento? De 1 hora a 24 horas após o clareamento e 48 horas após o clareamento. E aí ele ia marcar nessa escala de acordo com esse momento da sensibilidade, ou seja, após as sessões, né? O que é que nós podemos dizer disso? Que de forma absoluta, o que nós podemos dizer disso? De forma absoluta, a exposição à Coca-Cola não fez com que o paciente, de forma absoluta, ou seja, que a quantidade de pacientes com sensibilidade nem aumentasse nem diminuísse, ou seja, não teve diferença estatística. Então, isso é uma coisa interessante. Mas aí a gente passando em relação à intensidade da sensibilidade, a gente já pode ver algo preocupante. O que significa dizer? Significa dizer que numa das escalas, aquela escala que vai do critério de 0 a 4, os pacientes no intervalo de 1 a 24 horas, a intensidade da dor foi maior. Ou seja, os pacientes que tiveram exposição à Coca-Cola, a intensidade da dor foi maior. Na outra escala, que é aquela escala que vai de 0 a 10, a gente vai ter no momento de 1 hora após e de 1 a 24 horas após, nós vamos ter para os pacientes que foram expostos à Coca-Cola um aumento na intensidade dessa dor. Então, significa dizer que tomar Coca-Cola poderá fazer com que aqueles pacientes que sintam dor aumentem a intensidade dessa dor. E por que isso? Basicamente, uma das hipóteses é que o peróxido de hidrogênio ele já tem a possibilidade, pelo baixo peso molecular, de atravessar o esmalte e a dentina e chegar até ao tecido pulpar. E aí ele ativa receptores que gera um processo inflamatório, ou seja, dor, que é uma das características do processo inflamatório. Quando se toma Coca-Cola, que é uma substância com pH bem ácido, significa o quê? Que ela, através dessa acidez, ou seja, dessa acidez acentuada, ela faça com que o peróxido de hidrogênio atravesse mais facilmente o esmalte e aí a dentina, fazendo com que sejam ativados esses receptores mais facilmente, mais intensamente, exacerbando a dor gerada pela questão do processo inflamatório. E isso é uma hipótese, mas é uma hipótese bem aceita.
Por quê? Porque está provado que um paciente com dieta mais ácida tem uma possibilidade maior de sensibilidade dentária. E aí nós estamos chegando aqui no momento para mostrar essa imagem que vocês veem. Se vocês quiserem, vocês dão uma pausa para analisar com calma esses critérios aí dessa intensidade ou o resultado em relação à intensidade. Mas vocês já entenderam aqui o que é que a gente quer dizer quando acontece, o que faz exacerbar essa intensidade. Então, para a gente fechar essa linha de raciocínio de forma bem clara, o que é que a pesquisa mostra? A pesquisa mostra que a exposição à Coca-Cola não prejudicou o clareamento. Ou seja, aqueles pacientes que foram expostos à Coca-Cola, eles não tiveram prejuízo em termos de clareamento em relação ao grupo controle. Então, poderia tomar a Coca-Cola sem influenciar negativamente. E a gente, quando lembra da Coca-Cola, lembra de um produto, de um líquido de cor escura. Por isso que vem esse raciocínio. Continuando essa ideia, nós vamos à segunda questão. Qual é a segunda questão? A Coca-Cola não aumentou a ocorrência da sensibilidade. O que significou dizer? Que os pacientes que tiveram sensibilidade, ou seja, a quantidade de pacientes que aconteceu a sensibilidade quando foram expostos à Coca-Cola, basicamente foram mais ou menos a mesma quantidade daqueles que foram do grupo controle. E isso significa dizer que não teve diferença estatística entre os dois grupos. Então, isso significa dizer o quê? Que a exposição à Coca-Cola não aumentou a quantidade de pacientes que sentiram sensibilidade. Porém, aí vem aquela última questão, que aí eu quero ler para vocês exatamente qual é a conclusão. Preste atenção. Porém, aqueles que foram expostos à Coca-Cola sentiram de forma mais intensa essa sensibilidade. Significa dizer que aqueles que sentiram dor ou sentiram a sensibilidade dolorosa, eles sentiram de forma mais intensa no grupo que foram expostos à Coca-Cola. E aí, o paciente, o que é que a gente vai dizer para o nosso paciente? Não, a exposição à Coca-Cola não vai atrapalhar o clareamento. Porém, se você sentir sensibilidade, essa sensibilidade poderá ser mais intensa. Consequentemente, o interessante é que você ou diminua a ingestão de Coca-Cola ou pare a ingestão de Coca-Cola por causa da sensibilidade. Ou até você pode até continuar tomando a sua Coca-Cola que você gosta. Contudo, se vier a sentir sensibilidade para a ingestão dessa Coca-Cola, essa ingestão, porque aí a probabilidade dessa intensidade ser menor, ela existe, tá? Então, veja que coisa interessante. Na minha vida pessoal, e eu vejo aí nesse trabalho, e aí cabe aqui eu dizer para vocês, que quando ocorre a sensibilidade, realmente o intervalo é ou logo após a execução do tratamento, que é esse intervalo de 1 hora, ou seja, 1 hora após o clareamento, às vezes já na cadeira o paciente já sente essa sensibilidade, e ele sai dali e normalmente a sensibilidade vai até em torno, no máximo, 24 horas após. E como essa sensibilidade acontece? Muitas vezes é aquela sensibilidade que vem, como eles chamam, de uma chunchada, né? Que é uma expressão até engraçada, que eu acho engraçada. De repente o paciente está sem sensibilidade e sente aquela dor pulsátil. E aí fica um intervalo de tempo e vem de novo essa dor pulsátil. E fica assim. E quando isso acontece, a gente prescreve normalmente um analgésico e alerta o paciente que provavelmente isso vai passar dentro das próximas 24 horas. Mas, para quem sente dor, dependendo do paciente, é um risco muito grande dele desistir do tratamento. E isso a gente tem que fazer de tudo para que não aconteça. Porque a gente quer o quê? Obter aquele sorriso nota 10 no intervalo de 2 dias a 120 dias. Depende do que está no plano de tratamento do paciente, ou seja, depende do que o paciente precisa, tá bem? Então essa é a minha dica de hoje, o meu conselho de hoje através desse artigo. Cuidado com pacientes que tomam Coca-Cola, especialmente em relação à intensidade da sensibilidade dolorosa quando ela acontecer. Então por isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deem um like, se gostarem, deem um joinha, como vocês queiram falar. Nos acompanhem no Instagram, nos acompanhem no Facebook, nos acompanhem no YouTube, acompanhem também o grupo no Telegram e baixem, façam download, porque o link para isso está aqui, no Instagram está na bio, né? No YouTube vai estar na descrição embaixo, no Facebook também. E aí vocês vão lá, baixam um e-book sobre cor em relação a resinas compostas, ou seja, a escolha da cor.
Aqui é Alexandre Nascimento, do Education for Dentist. Saúde, paz e vida longa a todos. Um grande abraço, um grande abraço.